Olá, sou Alexandre Peruso, cirurgião plástico aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Eu quero compartilhar com vocês minha experiência com o software da Arbrea Labs. E eu estou aqui para responder algumas perguntas que me mandaram para a gente conseguir contribuir e dividir um pouquinho essa experiência. O que me inspirou a incorporar o Arbrea Labs à minha prática clínica? O que me inspirou a incorporar essa tecnologia do Arbrea Labs foi justamente melhorar a minha comunicação com o paciente. Quando a gente disponibiliza um software que dá uma previsão do resultado pós-operatório, a gente consegue alinhar melhor a expectativa dessa paciente, fazendo com que ela entenda quais são as possibilidades de resultado da cirurgia dela, deixando assim ela mais ciente do que a gente pode e o que a gente também não consegue fazer no caso dela. Então isso ajudou muito porque as pacientes entram muito mais conscientes para fazer a cirurgia e também muito mais tranquilas, porque elas já têm uma previsão visual do que elas vão obter depois do procedimento. Como é que utilizou o Arbrea Labs para aumentar a visibilidade nas redes sociais? O Arbrea Labs realmente me ajudou muito a melhorar a visibilidade nas redes sociais, porque a cada cirurgia que eu faço, eu vou lá e coloco nos meus stories a previsão de como que vai ficar essa cirurgia e depois, graças à liberação do CFM, a gente consegue colocar o resultado pós-operatório também, que é muito compatível com aquela simulação. Mas o grande impacto é o branding de tecnologia que a gente agrega ao nosso nome, à nossa marca, quando a gente usa um software de reconstrução 3D para a gente fazer essa previsão. Todas as pacientes que chegam aqui falam: doutor, eu quero que você faça aquela simulação para mim, porque eu quero ver como é que vai ficar. Então isso é poderosíssimo, porque perante a concorrência eu tenho muito mais tecnologia do que os outros. Isso faz com que aumente também meu ticket, aumente a confiança do paciente e também me mostre muito mais dedicado ao que eu faço. Quais eram alguns dos principais objetivos que pretendia alcançar em termos de visibilidade nas redes sociais quando implementou o Arbrea Labs? Quando eu implementei o Arbrea Labs na minha prática, um dos reais motivos foi a visibilidade nas redes sociais mesmo. Então eu queria ter algum software que eu pudesse colocar as imagens dentro da rede social para que as outras futuras pacientes conseguissem me ver como alguém que está preocupado em mostrar todos os detalhes para a paciente antes da cirurgia. Então o Arbrea Labs ele conseguiu dar um toque de mágica dentro do pré-operatório, que a gente mostra nas redes sociais, mostrando que hoje a gente consegue ter uma visão tridimensional da paciente no pós-operatório. Então, sem dúvida, isso melhorou muito o meu ranking de escolha entre as pacientes por disponibilizar esse software. Como mede o sucesso dos seus esforços e de visibilidade nas redes sociais através do Arbrea Labs? Olha, eu meço a minha visibilidade nas redes sociais e o sucesso da contribuição do Arbrea Labs nisso pelas pacientes pacientes novas que vêm em consulta. Todas elas pedem: doutor, qual é o momento que a gente vai fazer a simulação em 3 dimensões para eu ver como é que fica? Então, hoje virou um gatilho muito grande de especificidade a utilização do Arbrea Labs, porque eu meço esse sucesso do Arbrea Labs com o próprio pedido não estimulado dessas pacientes. Elas, sem eu comentar isso na consulta, elas já pedem que eu faça a simulação em 3D para elas. Pode fornecer informações sobre a quantidade e qualidade de envolvimento das pacientes que o senhor registrou desde a utilização do Arbrea Labs? O Arbrea Labs ele é um software que tem esse cunho educacional. Então, como eu falei, o alinhamento dessa conversa, dessa informação que a gente consegue passar para a paciente e o alinhamento dessa expectativa são os pontos altos do software. Então esse software é um software que consegue fazer uma interface entre o que eu estou imaginando para a paciente e o que ela está imaginando para ela. E o software, eu formatando esse software do jeito que eu quero, eu consigo, olha, na tua cirurgia, pela minha experiência, a gente vai conseguir chegar até esse ponto. E aí nesse ponto ela fala: doutor, esse ponto para mim tá ok, eu gosto muito desse ponto, então vamos prosseguir com a cirurgia. Porque antes de ter esse software, eu ficava com uma imagem de pós-operatório para aquela paciente e ela ficava com uma imagem completamente diferente. E depois ela poderia se decepcionar depois da cirurgia e falar: doutor, não é o que eu imaginei.
E eu falei, não, mas era exatamente o que eu imaginava para ti. E aí acontece esse ruído de informação. Então, se tu colocando essa interface de um software, tipo Arbreia Labs, dentro da tua prática, tu consegue falar, olha, é exatamente isso que tu vai ver no teu pós-operatório. Tu concorda, gosta, vale a pena para ti, faz sentido? E ela, não, para mim faz sentido. Então, esse alinhamento de discurso e de expectativa é fundamental e só mesmo um software como o Arbreia para conseguir isso aí. Por último, pode falar sobre as taxas de conversão que observou na clínica, particularmente em termos de consultas de pacientes, na marcação de consultas atribuída à utilização do Arbreia Labs. Sobre a conversão de pacientes na consulta em cirurgia por conta do Arbreia Labs. Sinceramente, o software do Arbreia Labs, ele não é uma ferramenta poderosa para converter pacientes. Nenhuma paciente vai decidir fazer ou não fazer a cirurgia porque viu sua foto através de um software. Isso é realidade, a gente não pode negar. O que acontece, no entanto, é pacientes que estão muito inseguras e ficam mais tranquilas depois de verem a simulação em 3 dimensões. E essa tranquilidade é um fator muito importante para elas fazerem o fechamento da sua cirurgia. Por quê? As pacientes só compram o que elas entendem. Se elas não entendem, elas não fecham a cirurgia. Se a gente tem uma ferramenta para fazê-las entenderem melhor o pós-operatório, como é que vai ficar o resultado, elas têm uma tendência maior a fechar. Então, o Arbreia, isoladamente, não é algo que vai convencer a paciente a fechar a cirurgia, mas ele vai quebrar uma objeção, que é a objeção de como vai ficar a cirurgia no pós-operatório. Isso sim. A gente tem outros métodos para fazer isso, os moldes, fotos de outros pacientes, a explicação, desenhos feitos à mão. Tudo isso são ferramentas que substituíam o Arbreia antes dele vir. Porém, agora com o Arbreia a gente consegue quebrar essa objeção de como vai ficar o pós-operatório de uma maneira mais simples e mais eficiente. Então eu acho que o Arbreia não é um fator de convencimento para converter pacientes de consulta em cirurgia, mas ele é uma ferramenta para quebrar a objeção de como vai ficar esse resultado no pós-operatório. E isso sim é um fator de conversão fortíssimo de conversão de consultas em cirurgia. E uma questão livre aqui sobre o que eu compartilho, algo que eu acho importante, interessante ou especial sobre o software do Arbreia. O que eu acho mais interessante sobre o software do Arbreia e sobre utilizar esse software do Arbreia é justamente passar a ideia para os pacientes que a gente está fazendo o máximo possível para conseguir explicar para ela como é que vai ficar a cirurgia. Então, não só o poder dela ver uma simulação do corpo dela mesmo com as próteses, como ela entender que a gente está fazendo o máximo possível e o que tem de mais disponível no mundo para conseguir que ela fique tranquila é um poder enorme. Porque no momento que ela vê um médico que atende ela, examina, coloca molde, mostra foto, mostra a simulação 3D, ela tem a certeza que aquele médico está fazendo todo o possível para ela sair dali, daquela consulta, o mais esclarecida possível. Então, agregar o software da Arbreia foi um poder a mais que eu ganhei para convencer essa paciente que eu sou um cirurgião extremamente dedicado, extremamente atualizado e um cirurgião que não mede esforços nem investimento para conseguir ter o melhor resultado para os pacientes.